O episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição está neste momento a começar por aqui na Hiper FM. Meu nome é André Silva e vou querer saber como é que a Filipa Custóias está. Bom dia, Filipa, tudo bem? Bom dia, André, muito bem. E tu, como é que estás? Também estou bem. Filipa, vamos continuar esta nossa demanda sobre pequenos almoços. Exatamente. Em que acabámos indiretamente por comparar a questão do pequeno almoço com o jejum intermitente. E por isso, até utilizaste no exemplo dos alunos que estão neste momento na escola, a importância, por exemplo, na questão de concentração e aprendizagem, a importância que tem o pequeno almoço. Por isso, vamos continuar esta conversa, certo? Vamos, ou seja, se no episódio passado nós falámos dos benefícios de tomar o pequeno almoço versus não tomar, hoje eu venho falar sobre o que é que devem colocar ou o que é que devem ter no vosso pequeno almoço. Okay. No fundo, o que é que pressupõe um pequeno almoço equilibrado e completo? Que no fundo é isso que nós queremos, não é só a toma do pequeno almoço que tem benefícios, mas também o que é que tomamos, não é? Portanto, o que é que comemos. Então, eu vou começar aqui pelos hidratos de carbono e com particularidade interesse nos que têm baixo índice glicémico, isto é, aqueles que são mais integrais, que não nos elevam tanto o açúcar no sangue, e começando aqui pelo pão, pelo nosso grande amigo pão, eu diria que a maioria das pessoas acha que é um alimento proibido para quem quer perder peso, e eu normalmente acho exatamente o oposto. Acho que muitas das vezes é uma forma de nós ficarmos bastante saciados e pode perfeitamente fazer aqui parte do nosso pequeno almoço. Agora, é óbvio que temos que ter aqui em atenção algumas questões, como é o caso, por exemplo, da lista de ingredientes do pão. É certo que quando vamos à padaria não temos propriamente acesso a ela, ou pelo menos de uma forma tão marcada como é no caso do supermercado. No entanto, aquilo que nós devemos procurar no pão é que ele seja feito maioritariamente de uma farinha integral. Não basta que ele seja escuro. Muitas das vezes achamos que, se é um pão escuro é um pão integral, e a verdade é que não é essa. A verdade não é essa, é que realmente o tipo de farinha é que faz dele mais ou menos integral. Então o que é que devem realmente procurar? Que o primeiro ingrediente seja uma farinha integral, pode ser trigo integral, pode ser centeio, pode ser aveia, por exemplo, mas que a principal farinha, ou seja, a maior percentagem de farinha presente no pão, seja ela integral. Por exemplo, é muito comum nós usar-se o malte como forma de colocar uma cor mais escura ao pão, e isso não necessariamente lhe traz a fibra. Pois, falas em malte e eu lembro-me de outras conversas, mas pronto. Exato, que ficam para outro dia. Exato. Depois, devemos também ter atenção à quantidade de açúcar e de gordura. Aqui já não vamos procurar a lista de ingredientes, já vamos procurar a declaração nutricional. É certo que na lista de ingredientes conseguimos efetivamente perceber se tem adição de açúcar e de gordura e quais é que são as fontes. No entanto, é importante percebermos também a quantidade, que deve ser o mais baixa possível, tanto de açúcar como de gordura. Depois temos aqui os cereais integrais, como é o caso, por exemplo, da aveia, da quinoa. Os cereais integrais de pequeno almoço podem também fazer parte de um pequeno almoço equilibrado. Mas cereais integrais com ou sem chocolate, com ou sem fruta? Exatamente, pronto. Então aqui, nós, no caso, por exemplo, da aveia e da quinoa, nós podemos usar, por exemplo, para fazer várias receitas ou até mesmo papas, e aí normalmente é um cereal integral, não há grande coisa a dizer sobre ele. No entanto, no caso dos cereais de pequeno almoço, a verdade é que há várias opções, umas mais interessantes do que outras, como é óbvio. Aqui, por exemplo, temos algumas opções, como é o caso, por exemplo, do Nestum, que são feitos maioritariamente com cereais integrais e que temos muitas versões sem adição de açúcar, que podem ser uma boa opção. Os Weetabix também são outros cereais que podem fazer parte do vosso pequeno almoço, porque realmente têm aqui uma quantidade de fibra boa, apesar de terem uma quantidadezinha ligeira de açúcar adicionado.
não me parece de todo dramático e são cereais enriquecidos, tanto o Nestum como os Weetabix, enriquecidos com vitaminas e minerais, o que me parece uma opção muito interessante, por exemplo, em grupos que tenham uma alimentação mais restritiva, como é o caso, por exemplo, de vegetarianos ou veganos, que têm aqui uma fonte de, por exemplo, ferro. Depois, no caso, por exemplo, da aveia, nós às vezes encontramos aveia sem ser de forma simples. Temos, por exemplo, as granolas e os mueslis, que muitas das vezes, é aveia, tudo bem. Mas a verdade é que são produtos que têm muitas vezes uma quantidade exagerada de açúcar adicionado. Então é importante. Exato, e chocolate e não sei se estás a perceber esta minha conversa. Exato. Onde é que está aí? E aqui, o que é que devemos realmente ter em atenção? Os aditivos que têm, neste caso a quantidade de açúcar, de xaropes, eventualmente até o mel. Devemos procurar aqui na declaração nutricional, a quantidade de açúcar abaixo de 15 gramas, eu diria, era um bom valor. E depois podemos, por exemplo, misturar com opções mais integrais, como é o caso, por exemplo, dos Bran Flakes ou daqueles cereais integrais que são tipo uns pauzinhos com muita fibra, que podemos misturar que seja um pouco mais açucarado, como é o caso das granolas, e outros mais integrais. No caso das granolas e dos mueslis, também há versões sem açúcares adicionados, neste caso com uma quantidade de adoçante, mas que podem perfeitamente ser uma opção alternativa. No caso dos cereais típicos de pequeno almoço, isto é, Choca-Pix, Estrelitas, etc. A verdade é que hoje em dia a quantidade de açúcar que estes cereais têm não tem nada a ver com aquilo que tinham há 20 anos atrás. Era isso que eu ia dizer, está melhor, mas... Muito melhor. E maioritariamente são feitos de cereais integrais. No entanto, aquilo que eu diria era, por exemplo, para misturarem, tal e qual como estava a sugerir em relação à granola ou ao muesli, misturarem com outros cereais. Deixo só aqui também uma nota em relação à tapioca. A tapioca, com a globalização, chegou ao nosso país e muitas das vezes faz parte de algumas receitas que nós vemos. É um cereal, ou seja, acaba por ser um hidrato de carbono sem adição de açúcar e é interessante. No entanto, é uma fonte de alto índice glicémico, ou seja, eleva um bocadinho o nosso açúcar no sangue e é muito rapidamente absorvido, o que pode não trazer aqui tanta saciedade, que é aquilo que nós procuramos no caso dos cereais integrais. E eventualmente também acrescentar aqui, por exemplo, as tostas integrais, como é o caso, por exemplo, daquelas tostas suecas, aquelas tostas que usamos às vezes para consumir com patê. Portanto, esse tipo de tostas também pode ser interessante para as pessoas que não tenham tanta facilidade em consumir os outros alimentos. Aqui a parte da fibra, esta é sem dúvida uma questão muito importante que devem ter em conta no vosso pequeno almoço, porque para além de nos ajudar a baixar o índice glicémico da refeição e a controlar a glicémia ao longo do dia, vai também atuar a nível intestinal para promover aqui uma boa flora intestinal e também uma regularidade na ida à casa de banho. Alguns dos alimentos, a maioria dos alimentos anteriores que nós falámos são fontes de fibra também, para além de hidratos de carbono, mas podemos adicionar outros, como é o caso, por exemplo, da fruta, dos legumes, eventualmente em batido, em algum tipo de bolo ou algo do género, também podemos adicioná-los. E depois, por exemplo, as sementes, que muitas das vezes podem ser adicionadas, por exemplo, em iogurte, umas papas, eventualmente até por cima do pão, do recheio do pão. E que realmente vão contribuir aqui com uma fonte de fibra e de ajudar a nível intestinal. Temos várias opções, girassol, chia, linhaça, por aí continua. Portanto, às vezes irmos variando, mas termos aqui uma fonte de fibra. Depois, a proteína. Aqui, a proteína vai nos conferir saciedade, vai fazer com que o pequeno almoço nos dure durante muito a manhã e que não tenhamos fome muito rápido, e vai também, para quem treina, optimizar a síntese proteica muscular. Portanto, faz todo o sentido incluir aqui uma boa fonte proteica no pequeno almoço. Podem ser, por exemplo, através de laticínios, aqui de preferência magros, e no caso, por exemplo, dos iogurtes sem adição de açúcares. Pode ser, por exemplo, ovos, as claras do ovo, eventualmente a proteína em pó para algumas pessoas. Portanto, há várias fontes de proteína que nós podemos incluir no nosso pequeno almoço. Depois, por último, diria que as gorduras poliinsaturadas, isto para completar exatamente o nosso pequeno almoço.
Este grupo eu diria que é um bocadinho questionável, tendo em conta, por exemplo, se o pequeno almoço vai ser uma refeição antes de um treino, se o pequeno almoço, se a pessoa está a tentar perder peso, eventualmente pode haver aqui algum ajuste, mas como fontes de gordura poliinsaturada eu diria que os frutos gordos ou as manteigas de frutos gordos, manteiga de amendoim, de amêndoa, de avelã, ou os frutos em si, podemos adicionar, por exemplo, no caso, ao iogurte, a papas, a bolos, etc. O abacate, que eu sou mega fã e que gosto muito, que pode ser usado, por exemplo, como recheio do pão. Sim. E eventualmente... Eu estava a pensar isso, uma tostazinha, uma fatiazinha de pão, de pão com abacate e com o ovinho mexido ou um ovo estrelado por cima. Ou então com queijo. Por que não? Ou Fica queijo. Espetacular. Pronto, está bem. Pode ser. Portanto, acaba por ser aqui também uma excelente fonte de gordura e eu diria que o azeite, muito mais interessante do que qualquer manteiga ou creme vegetal. Não cozinhado. Muito bem, André, já aprendeste. Portanto, deixo aqui 4 questões importantes a ter em conta no pequeno almoço. Agora escolham destes alimentos que nós fomos falando, os vossos preferidos e façam as vossas opções. Ou então... vais ouvir uma pitada de nutrição para a semana porque a Filipa vai deixar sugestões em concreto de lanche e pequeno almoço. Mesmo. Pode ser mesmo. Assim? Está vendido? Está vendido. Sem dúvida. Este episódio fica depois disponível em podcast no Spotify e também no YouTube. Uma pitada de nutrição volta então para a semana com a Filipa. Beijinhos, até para a semana. Beijinhos, André, até para a semana.